Nossa aula, então, de hoje, vou colocar 4 exemplos aqui de limites onde acontecem indeterminações e algumas estratégias, algumas técnicas aí para a resolução desse tipo de limite, tá? Então, primeiramente, aqui nós vamos ver quais são os tipos de indeterminação que podem aparecer, tá? Então, por exemplo, quando vocês aplicam um limite e na aplicação do limite, por exemplo, de uma função racional, vou pegar uma função racional, vocês têm zero no numerador e zero no denominador. Então, esse tipo de limite é considerado uma indeterminação. Tá? Então, acontece em muitos casos, como o que foi introduzido na aula passada, né, da situação da velocidade instantânea, onde quando a gente tenta aplicar um determinado valor para um determinado limite, nós temos uma indeterminação dessa forma. Então, essa é uma maneira. Quando nós trabalharmos com limites infinitos, que é o tópico da nossa próxima aula, vai acontecer situações onde nós teremos infinito sobre infinito. Isso também é considerado indeterminação. Aqui também uma coisa interessante que os alunos às vezes confundem. Se eu tenho infinito menos infinito, eu não posso afirmar que isso aqui é zero. Tá? Tomem cuidado com isso. Isso também a gente vai estudar lá nos limites infinitos. Isso aqui é considerado uma indeterminação. Significa que eu tenho que fazer algum tipo de manipulação algébrica, alguma estratégia de cálculo aí, para poder resolver o limite, e não posso simplesmente dizer que isso aqui é zero. Zero vezes infinito é a mesma coisa. Tá? Porque o infinito ele não é um número. Tá? Então, aquela ideia que quando nós multiplicamos qualquer número real por zero, o resultado é zero. Aqui, com as operações com infinito, isso não funciona. Zero elevado na zero, isso eu já comentei várias vezes com vocês, quando a gente está trabalhando potenciação. Então, uma potência, toda potência de base diferente de zero elevado no expoente zero é 1, desde que a base seja diferente de zero. Se a base for zero, como é esse caso aqui, nós estamos diante de uma indeterminação. Infinito elevado na zero, então, a mesma coisa, tá? É uma indeterminação. E 1 elevado no infinito também é considerado indeterminação. Então, aqui são os casos de indeterminação que podem acontecer. Tá? Vamos fazer alguns exemplos aí. Então, determinar o limite de x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4 quando x tende a menos 2. Tá? Então, aqui nós vamos sempre analisar da seguinte forma. Como eu tenho um polinômio no numerador, um polinômio no denominador, e aqui nós estamos nos aproximando do menos 2. Isso também é importante. Ó. Nós estamos nas proximidades do 2, à esquerda e à direita, conforme nós vimos na aula passada. Então, como nós temos essa situação, a primeira tentativa aqui para nós tentarmos resolver esse limite é aplicarmos o menos 2 na variável, aqui na variável x. Tá? Então, o que vai acontecer aqui quando a gente faz isso? Ó, tenho menos 2, eu coloco aqui no lugar do x o menos 2 ao cubo, vai dar menos 8, que menos com menos vai dar mais, então menos 8 mais 6, mais 2 dá 0. Embaixo eu vou ter 4 menos 4, que é 0. Isso aqui é uma indeterminação. Então, eu não posso simplesmente pôr no lugar do x um valor, né, substituir aqui o valor na variável que não vou conseguir resolver. Tá? É isso que aconteceu lá com o problema da velocidade. Então, o que nós fazemos nesse caso? Nós temos que fazer alguma manipulação algébrica aqui dentro desses polinômios, de modo a eliminar a indeterminação. Vocês vão dizer, mas professor, como é que vamos eliminar a indeterminação se o denominador não pode ser zero? Então, aqui a gente está considerando as proximidades do 2, do menos 2 nesse caso. Aí o que a gente faz? Nós olhamos para o numerador e vemos que o numerador ele tem uma raiz já. Esse polinômio é um polinômio de grau 13 e ele tem uma raiz.
qual é a raiz, uma das raízes dele? É menos 2. Isso é uma vantagem para nós aqui no cálculo, quando a gente tem essa situação, porque automaticamente eu sei que eu posso diminuir o grau do polinômio dividindo por x menos uma raiz. Tá? Dividindo o polinômio por x menos a raiz. Que isso a gente viu lá no cálculo da matemática básica. Tá? Então, o que, que a gente faz? Ó? Sabemos que menos 2 é a raiz de x ao cubo menos 3x mais 2. Então, fazemos a divisão polinomial para reduzir o grau do polinômio para fatoração. Então, nós queremos fatorar o numerador e fatorar o denominador. Aqui eu fiz a divisão polinomial, tá? Passo a passo. Então, x ao cubo mais 0x ao quadrado, porque não tem x ao quadrado aqui, menos 3x mais 2, dividido por x mais 2. Por que x mais 2? Porque a raiz é menos 2, então eu pego o oposto da raiz e coloco aqui dentro do divisor aqui, né, do polinômio. Fazendo a divisão, divide x ao cubo por x, eu vou ter x ao quadrado. Note que eu deixei esse x ao quadrado aqui exatamente para completar agora. Ó. X ao quadrado vezes 2 vai dar 2x positivo, vai passar para cá menos 2x ao quadrado. Aí faz as operações. Isso aqui eu não vou entrar em detalhe, está resolvido aqui, mas vocês já sabem fazer. Eu escrevi de novo para vocês lembrarem aqui, terem uma memória. Quem quiser usar o Ruffini, aqui, Brio Ruffini, tá? Vocês podem usar aquele dispositivo prático que dá certo, porque o polinômio aqui é de grau 1. Então, é bem tranquilo também fazer dessa forma. Então, o que vai acontecer com o... deixa eu voltar aqui só para comentar. Então, aqui nós vimos que deu zero aqui, né? Esse zero é esperado, porque a divisão polinomial ela é exata, porque o menos 2 é a raiz. Então, como é que eu posso escrever esse polinômio de grau 3? Eu posso fazer simplesmente o produto desse x mais 2 por x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Ó? X mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu fiz a troca. No denominador, eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Aqui vocês vão usar, então, as fatorações que vocês estudaram também lá na matemática básica. Quando nós fazemos isso, vocês vão perceber que aqui ficou um x mais 2 e um x mais 2. Esse x mais 2 com esse x mais 2, como está multiplicando, a gente pode cancelar. E vai sobrar, então, x ao quadrado menos 2x mais 1, que é um trinômio quadrado perfeito, sobre x menos 2. Resolvendo, então, isso daqui, ó, esse trinômio quadrado perfeito fica x menos 1 elevado ao quadrado, cancela, sobrou somente essa expressão. O que acontece? Agora eu vou tentar verificar se a aplicação do meu menos 2 nessa função racional vai dar indeterminação ainda. Então, fazemos a substituição. Tá? Então, sobrou essa expressão. No lugar do x eu coloco menos 2. Aqui vai dar menos 3 ao quadrado sobre menos 4, que é sobre menos 4, tá certo? É menos 4. Aqui, então, vai ficar menos 9 quartos a nossa solução. Tá? Aqui tem um errinho agora que eu notei. Tá? Então, aqui deu menos 4, porque ele está diminuindo. Né? Então, isso daqui deu negativo. Então, menos 9 quartos é esse limite que nós temos aqui. Então, em cima ficou positivo por causa do quadrado e embaixo fica negativo porque é uma subtração. Beleza. Então, esse é o primeiro exemplo. Tá? Outro exemplo. Determinar, então, o limite quando x tende a zero da raiz quadrada de x mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre x. Aqui, se nós fizermos a mesma coisa, se nós fizermos a substituição direta, ó, nós vamos ter uma raiz de 2 menos raiz de 2 no numerador, que dá zero, e sobre zero, que é uma indeterminação. Essa indeterminação indica que eu tenho que fazer alguma manipulação aqui nesse limite. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui nós vamos usar o método do conjugado. O que é o método do conjugado? Eu multiplico toda a expressão por 1. Isso aqui é 1. Só que esse 1 tem uma característica que faz
uma simplificação importante para nós. Qual que é a característica? Isso nós vimos lá no produto da soma pela diferença também, nas fatorações lá, né? Quando nós trabalhamos fatorações, nós descobrimos também essa relação aqui nos produtos notáveis. Então, o que acontece? Se eu tenho uma expressão onde eu tenho um a menos b vezes um a mais b, isso vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por que é importante nós termos um quadrado do primeiro e um quadrado do segundo? A gente anula a raiz quadrada que tem aqui e fica só com o que está dentro das raízes. E isso vai fazer com que a nossa expressão fique dessa forma. O quadrado do primeiro aqui é x mais 2. O quadrado do segundo é 2, então fica x mais 2 menos 2. Quando eu simplifico aqui o 2 com o 2, sobrou o x no numerador. A parte de baixo eu estou multiplicando o x por raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2, né? E vai ficar assim. Não façam a distributiva aqui, tá? Às vezes uma tendência que os alunos têm de fazer aqui. Não faz distributiva. O nosso objetivo é anular esse x do denominador aqui, que é esse que está dando zero. Então eu deixo fatorado para que, se eu conseguir fazer uma expressão fatorada em cima, onde o x fica em evidência no produto, eu consigo simplificar. Então essa é a ideia que tem aqui, ó. Então sobrou 1 sobre raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Aplico o limite. Ó. Notem que em todas as linhas aqui, ó, o limite sempre está continuando. Ó. Limite de x tendendo a zero, limite de x tendendo a zero, limite de x tendendo a zero. Por quê? Porque eu não apliquei limite nenhum aqui. Eu só estou manipulando a expressão. Tá? Então, manipulando essa expressão, nós vamos ter essa expressão daqui dentro do limite. E agora sim eu vou aplicar o limite. Colocando zero no lugar do x aqui, eu vou ter 0 mais 2, que é a raiz quadrada de 2 aqui dentro, mais raiz de 2, isso é 1 sobre 2 raiz de 2. Tá? Esse é o segundo exemplo. Outra coisa interessante que eu coloquei já aqui no slide, que é importante vocês perceberem, é a identidade usada. Nós acabamos usando aqui em cima, ó, se vocês olharem essa expressão de cima, nós estamos usando essa identidade aqui. Ó. A menos B é igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, que multiplica a raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B. Então, essa estratégia do conjugado nada mais é do que isso. Eu quero transformar uma expressão numa forma mais simples. E aí, o que eu faço? Para eu poder fazer essa expressão se tornar um A menos B, a parte de cima, eu tenho que usar essa identidade daqui. Como eu tenho uma raiz quadrada de x mais 2 menos raiz de 2, que é essa situação daqui do menos, eu tenho que multiplicar por alguém que tenha mais. Se eu tenho um mais aqui, eu tenho que multiplicar por alguém que tenha um menos. A ideia da multiplicação é multiplicar por 1, por isso que a gente multiplica, coloca o numerador e o denominador igual, ou iguais aqui, né? Os dois são iguais, para resolver. Eu fiz da mesma forma a resolução desse exemplo 3. Tá? Tem outros métodos de resolução, tá? Que não necessariamente são dessa forma que eu fiz aqui, mas eu aproveitei então o embalo dessa ideia das identidades que nós estamos usando aqui, que pode ser útil para outros casos. Então eu tenho uma raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz cúbica de sobre raiz quadrada de x menos 1, isso dentro de um limite, né? O limite de x tendendo a 1 dessa expressão. Então, limite de x tendendo a 1 dessa função. Se vocês tentarem colocar o 1 aqui, raiz cúbica de 1 é 1, 1 menos 1 é 0. E aqui a raiz quadrada de 1 é 1, 1 menos 1 é 0. Nós vamos ter uma indeterminação. Tá? Eu não coloquei a indeterminação aqui, agora que eu vi. Mas essa indeterminação, então, me garante que eu não posso simplesmente usar o 1 aqui. Então, quais são as identidades importantes que eu vou usar agora? O A menos B. Olha só. O A menos B,
na identidade anterior é essa segunda aqui que nós fizemos antes. Ó. O a menos b ele pode ser escrito como raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b, que multiplica a raiz quadrada de a menos raiz quadrada de b. Mas o a menos b também pode ser escrita com uma diferença de raiz cúbica com o produto com alguém aqui. Né? Então, ó, raiz cúbica de a menos raiz cúbica de b, que multiplica a raiz cúbica desse primeiro aqui elevado ao quadrado, mais a raiz cúbica do produto dos dois, ó, a vezes b, mais a raiz cúbica de b ao quadrado, que é desse segundo daqui. Tá aqui. Então, quando nós fazemos essa operação aqui, ela vai dar a menos b. Vocês podem testar. Tá? Se não der, vocês me avisam, mas testem em casa aí. Tá? Então, vocês vão perceber que isso daqui é realmente uma identidade verdadeira. Qual que é a vantagem dessa identidade? Bom, aqui eu tenho uma raiz cúbica de x menos 1. Então, é como se eu tivesse algo assim. Ó. Esse 1 eu posso escrever como sendo uma raiz cúbica de 1 também. Esse menos 1 aqui é a mesma coisa que menos raiz cúbica de 1. Então, eu tenho essa parte. Se eu multiplicar por alguém que tenha essa característica daqui, eu vou chegar em algo mais simplificado, um a menos b. Tá? Então, essa ideia daqui ela é interessante. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Tá? Nós vamos multiplicar em cima e embaixo por essa expressão daqui. Ó. Raiz cúbica de x ao quadrado, porque aqui eu pego esse aqui e levo ao quadrado, mais a raiz cúbica de x vezes 1, ó, x vezes 1 é x, porque aqui eu tenho a raiz cúbica de 1, mais a raiz cúbica de 1. Tá? Como eu vou multiplicar em cima, eu também tenho que multiplicar embaixo, porque aqui eu tenho que ter um 1 aqui, né? Só que isso vai fazer eu trocar o numerador. Mas o meu denominador ele vai continuar sendo raiz quadrada de x menos 1. Então, o que eu faço? Eu multiplico de novo a mesma expressão pela raiz quadrada de x mais 1, que é essa identidade daqui. Qual é a vantagem disso? Eu vou ter um a menos b em cima, um a menos b embaixo, e esses dois eu consigo anular. Tá? Então, essa é a ideia que nós temos, uma das soluções aqui, para resolver esse tipo de limite. Daí, o que vai acontecer? Ó? Juntando essas duas expressões aqui, ó, eu estou com o meu touchscreen aqui, por isso que fica torto aqui, tá? Mas é assim mesmo. Aqui, ó. Esse produto daqui vai dar a menos b. Quem que é o a e o b? X menos 1. Então, isso aqui, essa expressão toda de cima, vai dar x menos 1. E esse x menos 1 vai multiplicar a raiz quadrada de x mais 1, porque eu ainda tenho e não posso esquecer dela aqui. Essa parte de baixo, essa daqui, tá? Quando eu multiplicar essa parte com essa daqui, também eu vou ter um x menos 1, devido a essa propriedade aqui, essa identidade. E aí esse x menos 1 vai multiplicar essa expressão que sobrou na parte de baixo. Essa daqui no meio vai sobrar. Essas do extremo aqui vão se transformar em x menos 1. Então, ó, x menos 1 em cima, que multiplica a raiz quadrada de x mais 1, e x menos 1 embaixo, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x mais 1. Fazendo isso, eu cancelo x menos 1 com x menos 1, que era a nossa indeterminação. Ó. Como x está se aproximando de 1, isso aqui não é zero. Então, eu posso simplificar. É uma aproximação. Então, ele não chega a ser zero. E agora eu faço uma aplicação do 1 nessa expressão. Então, eu coloco 1 no lugar do x, coloco 1 no lugar do x, em cima e embaixo. Isso vai dar raiz quadrada de 1 mais 1, que vai dar 2. E embaixo, raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais 1, mais 1, que é 3. E a nossa solução, então, aqui vai ser
2/3 e o nosso limite está resolvido usando essas identidades. Tá? Como eu falei, tem outras formas de resolver, vocês podem pesquisar, mas eu quis explicitar aqui esse método usando essas identidades, que é muito útil. Às vezes, tá? Aqui como o professor está organizando a aula, fez todo esse processo antes de fazer o vídeo e tal, tem coisas que ficam mais simplificadas. Às vezes a gente não enxerga de cara essas expressões, a gente simplesmente multiplica pelo conjugado, por exemplo, do denominador, e aí quando percebe que multiplicou pelo conjugado não eliminou a indeterminação, eu tenho que continuar calculando, fazendo de novo o conjugado ou fazendo uma outra estratégia. Então, vocês têm que ver que não é essa forma única de resolução e nem tudo sai tão bonitinho que eu estou fazendo aqui. Às vezes dá muito mais operações e vocês vão percebendo no decorrer do processo do cálculo que vocês vão precisar fazer mais alguma manipulação para poder eliminar as indeterminações. Tá? Então, dá uma olhada na solução desse exemplo lá no livro de cálculo A, que é da onde eu estou tirando alguns exemplos, né? E aí vocês vão verificando que tem outras formas de resolver, e quando vocês vão fazendo, também pode ter outras maneiras de resolução. E esse último exemplo daqui, então, determinar o limite de x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h quando h tende a zero. Então, esse limite daqui, se nós tentarmos pôr o zero no lugar do h, vai acontecer isso daqui, ó. X elevado ao quadrado é x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. E zero no denominador, porque o h aqui vai ser o próprio zero. Isso é indeterminação. Então, não é simplesmente pôr no lugar do h, nesse caso. Note que aqui a nossa variável é o h. Não é pôr só o h no lugar, o zero no lugar do h, que não vai resolver o problema. Então, isso daqui é um exemplo de limite que nós vamos usar em alguns casos ali quando nós trabalharmos com as derivadas. Isso aqui é uma taxa de variação. Ó, tá? Se vocês olharem, eu tenho uma variação em cima, o x está variando, está somando um h, e essa mesma variação que está sendo somada lá em cima, ela está aqui embaixo. Então, essa taxa de variação aqui é uma forma de cálculo de derivada, que nós vamos ver que vai dar... Não é uma forma, né? É uma derivada. Né? Então, nós vamos estudar isso mais adiante lá, técnicas também de derivação, que surgem a partir dos limites e está associado a isso. Aqui, a estratégia pode ser a seguinte: uma das formas é desenvolver esse quadrado que está aqui e tentar eliminar o denominador h usando o resultado que der em cima. Ou seja, eu tenho que tentar dar um jeito de colocar um h em evidência no numerador. Quando nós desenvolvemos esse produto notável, é o quadrado da soma de dois termos, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, aqui, menos x ao quadrado. O que vai acontecer com os x ao quadrado? Eles vão se anular, e aqui ficou no numerador uma expressão que tem h nas duas partes. Eu consigo pôr o h em evidência. O h em evidência em cima fica multiplicado por 2x mais h, dentro do limite, tá? Sempre dividido por h. Aqui é o que nós queríamos, ó. Queríamos ter um h em evidência em cima para poder anular. Anulando, então, nós sobramos o limite de 2x mais h quando h tende a zero. Trocando aqui no lugar do h o zero, nós vamos ter que isso aqui vai dar 2x. Tá? Enfim, esse exemplo daqui termina por aí. Então, resumidamente, nesses exemplos que eu coloquei aqui, tem muitos outros aí exemplos, vocês podem procurar nos livros ali, nas referências, tá? Na Fleming aqui, no Stewart, tem outros exemplos resolvidos também dentro. Vocês podem pesquisar outras situações semelhantes e vão resolver a lista de exercício, tá? Então é importante essa parte, o treino.
Aqui, quando envolve bastante polinômios nessa etapa, tá? Nessa etapa em especial, nós utilizamos muitas técnicas de fatoração. Tá? Por isso que nós estudamos isso lá na matemática básica, relembramos com vocês. Então estejam atentos às identidades, às fatorações, ao método ali, né, do conjugado, né, o desenvolvimento e colocação em evidência de expressões. Então esse tipo de técnica para nós resolvermos esse tipo de problema de limite. Depois terão outros limites que não vai adiantar vocês tentarem fazer isso que não funciona. Mas vocês têm que saber também fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de limite. Beleza? Um abraço, até mais.